A Bíblia não fala que o homossexual vai para o inferno? A Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Existe salvação e existe reino, e essas coisas são distintas. Existe a salvação e existe o reino. Quem pratica e vive nessa prática não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Essa e outras coisas faladas nesse vídeo por esse grande pregador evangélico, que dá até dó, viu? Infelizmente, muitas pessoas ouvem esses caras e acabam crendo como verdade, porque hora ou outra ali fala alguma coisa da palavra de Deus, mas não são cristãos. E pelo fato de muitas pessoas darem atenção para esse tipo de gente, eu acho que cabe aqui nós fazermos uma análise, né, dentro desse quadro, que é o 3D Contexto, onde nós analisamos, né, essas coisas. Então bora lá pro vídeo. Graças a paz, meu nome é Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. E esse é o quadro Contexto, onde a gente pega algum versículo bíblico ou entendimento que as pessoas têm a respeito da palavra de Deus e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. E hoje nós vamos analisar o vídeo desse grande cara, né, que começa com como, né, como, tarará, tarará. Nós vamos analisar algumas das suas falas, né, em uma entrevista que ele teve ali com aquele influencer Carlinhos Maia. No meio dessa entrevista ele fala algo que acabou gerando ali uma certa discussão na internet, ou pelo menos foi uma divulgação maior, né? E vamos lá pro vídeo para nós analisarmos. A Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Existe a salvação e existe o reino. Quem pratica e vive nessa prática não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. É interessante você que é religioso, muitas vezes você acusa alguém que é homossexual, mas você é adúltero. Existem pessoas, por exemplo, que falam assim, ó, beber é pecado. Não é pecado. A Bíblia não fala que isso é pecado. O pecado é perder o controle mental absoluto. Ninguém precisa de mais condenação do que já recebeu. A palavra é muito clara. Ela fala que não vai reinar, mas sobre salvação, ela não fala que o que você pratica de pecado vai te tirar. Parem de confundir as coisas. A primeira coisa, né, que ele diz, né, a Bíblia não fala que o homossexual vai pro inferno. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o entendimento na cabeça dele de homossexual. E ali ele deixa claro, específico, o que ele estava querendo dizer, porque ele estava falando para uma pessoa específica. Mas eu vou colocar esse ponto aqui, vou problematizar aqui. Quando a Bíblia fala de efeminados ou homossexuais passivos ou ativos, né, conforme está ali na NVI, em outras traduções, né, Almeidas, vai parecer até mesmo a palavra sodomitas, né? O que a Bíblia quer dizer com isso? Né? São aqueles que têm atração homossexual, são aqueles que praticam, né, que têm as práticas homossexuais, ou seja, se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Quais esse tipo de pessoas a Bíblia está condenando, né? A atração ou a prática? E é necessário nós definirmos, entender isso biblicamente, para a gente não sair por aí condenando as pessoas ao inferno, ou condenando sem saber o que de fato a Bíblia está nos dizendo. E quando a gente vai abrir lá em 1 Coríntios, né, e a primeira fala dele é uma fala muito errônea, né, uma fala muito, assim, ignorante, né, sem conhecimento, ou sei lá, o que ele... eu acredito que é uma agenda que a pessoa tem que preencher, né, que ela tem que cumprir. É uma agenda. Por quê? Ele vai ser candidato agora, né, se não estou enganado, a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, ele não vai falar que a prática homossexual é condenada pela Bíblia, nada disso. Ele precisa cumprir uma agenda, né? O status, a posição que ele está, ele precisa cumprir uma agenda. Embora ele vai assumir uma parte da verdade, ele não assume ela por inteiro. Então, olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, texto clássico, tá? 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Na Almeida, né, na revista atualizada, bem antiguinha aqui que eu tenho aqui, ó, olha só que Bíblia antiga, folha tudo amarela, eu ganhei essa Bíblia aqui, ela diz assim, ó, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. E esse texto, de fato, ele cita inúmeros pecados, né, inúmeras práticas pecaminosas, que de fato, quando são praticadas, elas são consideradas de fato pecado, né? Não existe meio termo. O texto é muito claro a respeito disso.
E as palavras gregas que são usadas ali para se referir a essa prática como a NVI vai trazer, né, de homossexuais passivos e ativos, Almeida, efeminados e sodomia, né, os sodomitas, são as palavras malakos e acernokoites, né. Posso estar errando a pronúncia aí do grego, né, não sou fluente, mas elas significam de fato práticas homossexuais, né? Muitas pessoas vão partir, né? Não, é o trejeito, só ter o trejeito ali ela já é pecado e tal. Mas a Bíblia ela está sendo clara na condenação à prática homossexual. Em 1 Timóteo também, capítulo 1, versículo 10, o texto também fala a mesma coisa. O próprio apóstolo Paulo, mais uma vez, né? Fala assim, sabemos que a lei é boa e tal, e ele fala assim, a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios, pecadores, profanos, irreverentes e tal. E aí no 10 ele fala assim, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente e todo aquele que se opõe a essa doutrina. Então, a Bíblia é clara em relação à prática, à condenação da prática homossexual. Ah, mas por que você está falando só do homossexual? Não, estou falando de todos os pecados, inclusive homossexual, né? Quando o apóstolo Paulo ele vai falar em Corinto, ele deixa claro quais são os pecados que são condenados. Só que é necessário a gente fazer uma distinção aqui para a gente não cair num erro, tá? Muitas igrejas evangélicas, elas frisam muito essa questão, porque gay, que é homossexual, que não sei o que, não sei o que. Qual que é o problema? Existe a tentação homossexual, existe a cobiça e existe a prática, né? Tem um pastor que fala muito a respeito de sexualidade na internet, ele chama Davi Heiker, e ele expõe com muita maestria, na minha opinião, né, a respeito desses assuntos, e ele coloca essas divisões e eu acho bem interessante fazê-las, né? Porque separa uma coisa da outra. Então, de tentação, cobiça e prática, a gente vai ver o que a Bíblia de fato condena. Por exemplo, é possível que um cristão genuíno ele tenha atrações sexuais? É possível. Quando a gente olha para todos esses pecados aqui, vamos lá, nem homossexuais, é possível que um cristão genuíno tenha atração homossexual? É possível. É possível que cristãos genuínos, eles tenham tendência ou atração ou certa tipo de tentação ao alcoolismo, que é condenado aqui, nem os alcoólatras? É possível. É possível que cristãos genuínos, olha lá o cachorro de novo, cara, esse cachorro ele é do anticristo, cara, na moral. Ele sabe a hora que eu gravo, o bicho ele é incrível, que percepção. Vamos lá. Nem caluniadores. É possível que um cristão ele sinta vontade em algum momento de caluniar? É possível. Nem os trapaceiros. Nossa, Pai Eterno. Não dá, às vezes quando você vai sair perdendo, você dá vontade de trapacear. É possível. Entretanto, essas práticas elas são condenadas pela Bíblia e são descritas como pecado. Mas embora o cristão ele possa ser tentado a praticá-las, o chamado para o discipulado é um chamado para negar a nós mesmos. Então, irmãos, não se engane. As práticas pecaminosas não são práticas que são externas a nós. Muito pelo contrário. Elas são práticas que são oriundas de um coração pecaminoso. Que, embora nós nascemos de novo e agora nós temos o Espírito Santo atuando em nós, o velho homem ele ainda está aqui. Né? Se não estou enganado, é Agostinho que fala, né? Me batizei e achei que o velho homem ia morrer. O miserável sabia nadar. Então, não se engane. Né? Não pensa que os pecados mencionados na Bíblia são encontrados fora da gente. Muito pelo contrário, é encontrado dentro. São nossas tentações, desejos, e Satanás ele nos tenta a partir dos nossos próprios desejos. É isso que o Tiago vai falar. Então é possível que um cristão genuíno ele sofra tentações e atração. Valeu. Fecha pra mim, mas faz devagarzinho pra não acordar. Então é possível que um cristão genuíno ele tenha atração e tentações homossexuais, porém isso não significa que ele deva se entregar a essas tentações. Por exemplo, fala que nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. É possível que um cristão genuíno ele sinta uma atração para uma esposa que não é dele? É possível. Para um marido que não é dela? É possível. Não significa que você tem que se entregar a esse desejo, você tem que sair fora. Porque e é esse o ponto, se todas as nossas tentações e atrações e desejos nós temos que nos entregar a ela, nós vamos cair numa barbárie, porque existem aqueles que o pecado que eles lutam contra não são de natureza sexual. Às vezes a pessoa ela é violenta, às vezes a pessoa ela tem uma tendência a ser violenta com as pessoas, a expressar, imagina, não, eu sou violenta mesmo, tá dentro de mim isso, eu sinto. Ou seja, se eu sinto, logo eu tenho que praticar, eu tenho que fazer. Então esse é o grande perigo, tá? É como eu costumo falar, a nossa identidade não está baseada em nossos sentimentos.
se a pessoa sente atração homossexual, esse sentimento não define quem ela é. O que define quem ela é? A Bíblia, a palavra de Deus. Bom, eu sou um filho de Deus. Eu creio no sacrifício de Cristo, que Ele morreu pelos meus pecados, e agora Ele me chama para caminhar junto dele, é uma caminhada de renúncia, de discipulado, e nessa caminhada eu sei que existem coisas que existem dentro de mim que não agrada a Ele, Ele não planejou dessa forma, mas está aqui por causa do pecado. Então o que eu tenho que fazer? Com a ajuda do Espírito Santo, olhar para essas coisas e submeter elas ao senhorio de Cristo. Bom, opa, fique quietinho que eu não vou me entregar a isso. Existem pessoas que têm atração homossexual que elas podem sim deixar de ter atração, né? Eu creio nisso, né? Casar com um casamento heterossexual, né? Com pessoas do sexo diferente, viver uma família, conforme a Bíblia nos orienta, né? O homem e a mulher. Mas tem cristãos que têm atração homossexual que infelizmente vai ter que lutar contra isso pro resto da vida. Talvez não vai casar, não vai ter filhos, mas vai ser... Mas vai ser como Jesus fala lá em Mateus 19, eles se farão eunuco por causa do reino. Mas aqui Jesus, ele usa essa palavra, eunucos, né? Entendendo que eunuco é todo aquele que era incapaz de ter relação sexual, né? Jesus, ele usa, existem aqueles que se farão eunucos por causa do reino. Tá falando ali do celibato, né? Daqueles que se guardam, se reservam para viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Então existem homossexuais que eles vão ir para esse caminho, né? Existem héteros também que vão para esse caminho, não é algo exclusivo dos homossexuais, né? Mas nesse tema específico, eles vão se abster ali da sua tentação, da sua atração, entendendo que quando a sua atração for levada à última instância até a prática, e a cobiça, porque a cobiça também é pecado. Por que cobiça? Quando você alimenta um desejo que não é um desejo do Senhor, não é um desejo bom, né? Então, por exemplo, tem uma mulher que não é minha, né? No campo da tentação, eu ainda estou lutando contra. Mas o que é cobiça? Quando eu começo a alimentar essa tentação. E a cobiça, ela é algo voluntário. Eu começo a dar forma para aquela tentação, até que aquilo de fato se torne a prática pecaminosa, né? A cobiça também já entra no campo do pecado. O próprio Jesus diz isso, né? Quando você olha para uma mulher e você deseja essa mulher, você já pecou, já adulterou. Então é um pouco mais grave o negócio. Então perceba que tanto o hétero quanto o homo, eles estão na mesma jogada, e todos eles estão lutando contra as suas atrações, suas tentações. Não estou falando que todo heterossexual, a tentação dele é na área sexual, mas existem aqueles que são tentados nessa área. E sim, quando esse desejo eles são levados à última instância, né, à prática, serão condenados, né, serão condenados ao inferno, sim. Né? Tá escrito na Bíblia, é claro isso. O livro de Romanos vai falar isso, de homens que se deitaram, se relacionaram com outros homens de maneira antinatural. Assim as mulheres também fizeram, né? E isso é condenado da parte de Deus. Então até aí acho que ficou claro. Agora, outra coisa que esse coach evangélico ele usa aquela mesma desculpa que muitas pessoas usam, né? Muitas pessoas usam para se manter nos seus pecados, né? Que mas você fala de mim, mas você é adúltero, né? O cara fala de um pecado, mas pratica o outro. É interessante você que é religioso, muitas vezes você acusa alguém que é homossexual, mas você é adúltero. Isso é só uma forma de escape, né? Uma coisa tem a ver com a outra. A Bíblia é a palavra, a Bíblia é a verdade. Jesus é o nosso modelo. Né? Então nós olhamos para Cristo e aquilo que Ele nos diz, aquilo que a palavra de Deus diz, que é ensinado pelos apóstolos, é o que nós devemos seguir, tá? O fato de uma pessoa que comete um erro estar apontando a outra, não torna o erro da outra pessoa algo genuíno, entende? E nem aquela pessoa que está apontando, tá? Então o errado continua errado, não anula. E eu já gravei aqui sobre o não julgueis, tá? A Bíblia nos chama sim a apontar, a descrever, a discriminar as coisas. Aquilo que é errado, nós apontarmos como errado. Aquilo que é certo, nós apontarmos como é certo. E glória a Deus pelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos apontar, tá? Imagina só o que seria de Davi se não fosse Natã apontá-lo no seu pecado. Imagina só de o rei Ezequias se Isaías não fosse lá para apontá-lo no seu pecado. Falar, cara, conserta a sua casa, hein? O negócio não vai você não vai sair dessa não. Imagina só Pedro, cara. Pedro, quantas vezes ele foi confrontado, e depois lá na frente ele foi confrontado pelo próprio apóstolo Paulo, né? Então, assim, glória a Deus pelas pessoas que Deus tem levantado na nossa vida para apontar as nossas falhas, tá? E se alguém que tá chamando sua atenção também erra, cara, analise o seu comportamento e dê glória a Deus quando Deus usa até mesmo as mulas, tá? Deus usa a mula, mas o fato é que Deus quer nos restituir, nos restaurar e nos libertar de todo pecado, tá bom? E Ele pode usar a mula sim, embora essa não seja talvez a regra, né?
Outra coisa que esse cara fala nessa fala é salvação e reino. Reino é uma coisa, salvação é outra. Existe a salvação, existe o reino. Quem pratica e vive nessa prática não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Ela fala que não vai reinar, mas sobre salvação, ela não fala que o que você pratica de pecado vai te tirar. Parem de confundir as coisas. Todos aqueles que acessam o sangue de Jesus são salvos, porém não vão reinar. Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? Eu poderia ter acabado aqui, mas vamos lá, não vou me estender. Cara, não existe esse negócio de salvação é uma coisa e reino é outra. É uma loucura, tá bom? Até mesmo os pré-milenistas se contorcem, né? Porque na cabeça deles tá que a pessoa vai ser salva, mas não vai reinar no reino milenar, né? Que é o reino que eles creem que quando Jesus voltar na Terra, vai reinar por 1000 anos em Jerusalém. E nesse reino, aqueles que praticam o adultério, praticam o homossexualismo ou homossexualidade, né? Corrigindo, o assassinato, eles não vão reinar, mas vão ser salvos. Cara, isso é uma doutrina que chama universalismo. É uma desgraça, é uma heresia, assim, absurda. Por que não existe diferença? Porque a Bíblia não faz essa distinção. Quando a Bíblia fala de salvação, é a mesma coisa de reino, tá? Quem que herda o reino? Aqueles que são salvos. Quando a gente vai lá para João, capítulo 3, onde Jesus está falando com Nicodemos, nós vemos isso no versículo 3. Jesus ele fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Depois ele fala, quem não nascer de novo, né, da água do Espírito, não pode entrar no reino. Mas não é algo lá na frente. Não, esse ato de entrar no reino, ser participante do reino, ele acontece no ato da conversão, no ato onde o Espírito Santo começa a habitar em nós. Porque logo na frente, em João capítulo 16, todo mundo conhece, que Deus enviou seu Filho, deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação, reino, vida eterna é a mesma coisa. A salvação, ela é esse, vou usar a palavra que ele usou, né, acesso ao reino. Um é salvo, mas não vai acessar o reino. Não, a salvação é o nosso acesso ao reino de Deus, tá? Que já começou, mas ainda não terminou. O reino de Deus ele já foi estabelecido, mas assim como eu gosto de citar o Gordon Fee, né? Ele não inicia o fim de todas as coisas, mas ele inicia o início do fim. Entendeu? Jesus estabelece o início do fim. E aqueles que estão em Cristo já de alguma forma participam do seu reino. Jesus já está reinando, ele já assentou no trono. Já está sentado. João viu o trono lá, ele viu o cordeiro lá. João, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, ele diz, nós somos participantes na luta, na perseverança e no reino. Como que João poderia ser participante, né? Ele chama os irmãos a quem ele está escrevendo a carta de companheiros no sofrimento e no reino. Como ele pode ser companheiros no reino se o reino ainda não chegou? Efésios, capítulo 2, versículo 5, fala que nós habitamos em lugares celestiais em Cristo já, mas nós estamos aqui como nós habitamos em lugares celestiais, porque Cristo já reina. Romanos 5, 17 fala que aqueles que ressuscitaram, que nasceram de novo, já estão reinando em vida. Então nós já participamos desse reino de Jesus, que ele já começou, ele já estabeleceu. Só que quem é salvo, meu irmão, não vive pecando, entendeu? Quem é salvo por Jesus não se entrega ao pecado. Né? Quem é salvo, ele abandona aquelas práticas, não é porque não vai reinar nem nada disso, uma coisa está ligada na outra. Olha o próprio texto que o apóstolo Paulo ele fala de Coríntios 6, 9. Olha o que ele diz. Vamos ler o 10, né? O finalzinho já aqui, ó. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros darão a vida. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, tinha homossexual lá no tempo? Tinha adúltero lá? Tinha. Porque o apóstolo Paulo fala assim, tudo isso que eu falei, o adúltero, o efeminado, o homossexual, não sei o que, alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, quando a gente olha, né, alguém que é salvo, ele foi lavado, justificado, ele foi remido, e ele já não pratica mais essas coisas. Não existe a pessoa ser salva e ela continuar na prática contínua do pecado. O próprio texto de João, 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao 10, mas a gente vai ler só o 10, diz assim, ó: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco não ama seu irmão. Ao versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O versículo 6, né, fazendo reverso. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, ou não pratica o pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Ou seja, não existe alguém que é salvo e vive praticando o pecado. Olha que 1 João 1, no versículo 9,
versículo do 8 ao 10, fala, depois do 2, 1 e 2 fala se nós falarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas ele fala, meus filhinhos, escrevo essas coisas, né, no capítulo 2, para que vocês não pequem, mas se pecar, ou seja, é possível, vocês estão nesse processo, peçam perdão. Mas aqui no 3 ele fala que quem vive pecando não nasceu de Deus. Ou seja, é possível um cristão genuíno cometer pecado, mas ele não pode viver pecando. Entende essa distinção? Cometer pecado, viver pecando? Porque quem vive pecando não nasceu de novo, não foi santificado e não está nesse processo de santificação. E não vai herdar o reino de Deus e não é salvo. É justamente esse caso. Romanos, capítulo 8, versículo 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meus irmãos, quem é salvo tem o Espírito Santo? Tem. E ele está falando que quem tem o Espírito Santo não vive na carne, não vive no pecado. Então como que pode alguém viver no pecado e mesmo assim falar que tem o Espírito Santo, que é salvo? É impossível segundo a palavra de Deus. É impossível, tá bom? Então assim, concluindo tudo, não existe diferença de salvação e reino. Quem é salvo, herda. Quem não é salvo, não herda. Quem é salvo, acessa o reino, adentra o reino, participa do reino, reina com o Senhor Jesus de forma espiritual, né? Nesse tempo, até que o Senhor venha e estabeleça seu reino com justiça, conforme o apóstolo Pedro, ele fala lá na sua segunda carta, capítulo 3. Outra coisa que eu queria falar importante, cara, esses coaches, eles são uma desgraça pra igreja, cara. O cara é muito bom em ganhar dinheiro, em fama, em abordar, que não sei o que, pode inteligência, mas quando se trata de Bíblia e Evangelho, não dê ouvidos pra esse tipo de gente, cara. Não fala, não é uma desgraça pra igreja, é uma desgraça pro povo de Deus. De maneira alguma a gente pode querer impedi-los de falar o que quer que seja, a gente vive numa liberdade, a gente defende a liberdade, até mesmo para as pessoas que falam mentiras, né? A gente precisa defender a liberdade delas de dizê-las, mas a gente tem também que combater esse tipo de mentira com verdades, com a palavra de Deus. Cara, coach púlpito, coach bíblia não dá certo, cara. Não dá certo. Você quer ouvir pra sua empresa, que não sei o que, faça isso. Agora o cara começou a falar de Bíblia, tampa o seu ouvido. Quando ele voltar a falar de empreendedorismo de novo, desenvolvimento pessoal, gestão pessoal, aí você ouve. Agora, o cara quando quer colocar Bíblia no negócio, porque ele vai adulterar a palavra de Deus, e o pior, muita gente vai acreditar e vai pro inferno por causa de uma desgraça dessa. A pessoa vai ser condenada porque ela se sente confortável no seu erro. Poxa vida, já que eu vou ser salvo então? Poxa, então não preciso mudar. Não, então não vou mudar, eu não quero acessar o reino mesmo. Eu quero viver as minhas emoções agora, as minhas tentações, meus desejos. Então eu abro mão do reino. Na hora que chegar lá na frente... É aquele negócio, né? Você quer converter agora uma sauna misteriosa. Então, cuidado. Então, assim, toma cuidado. Se você conhece alguém que vive em alguma dessas práticas, incluindo a questão da homossexualidade, né? Cara, tenha amor, prega o evangelho. Fala do evangelho. Poxa, como que discipula alguém que é homossexual? Da mesma forma que você discipula alguém que é mentiroso, cara. Como assim? Que dia que nós pode marcar pra ler junto? A pessoa aceitou Jesus como Salvador. Que dia que nós pode marcar pra ler a Bíblia junto? Vamos lá. Vamos participar do grupo nosso de oração. E aí, a própria palavra de Deus, o Espírito Santo, vai trabalhando na pessoa. Você só vai direcioná-la pra isso, cara. Apenas ensine a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós temos a tendência de querer transformar as pessoas por fora, né? Toma cuidado com isso, tá bom? E é onde muitas pessoas erram nesse sentido. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí, acessa aí, põe o sino pra ajudar a notificar e tal. Deus abençoe, fique com Deus, segue nós lá nas redes sociais. Valeu!